Olá pessoal, olá meus amores, bom dia, mais uma vez eu aqui. Eu vim aqui para contar um pouquinho da minha história nessa de manhã. Eu quero contar para vocês desde quando eu comecei a minha jornada. Eu falo para vocês que eu não tive aquela vida de uma criança que brincava. Eu tive algumas brincadeiras, mas a partir dos meus 12 anos de idade eu comecei a trabalhar em casa de família para poder comprar. O meu primeiro sapato que eu calcei foi com 12 anos de idade. Comecei a trabalhar de doméstica numa casa de família. Eu tive que aprender muito com as topadas, com a jornada do dia a dia, porque eu creio que 12 anos está na pré-adolescência, né? Não sabe muito da vida. Mas eu tive que aprender bem cedo. Eu peguei uma patroa que ela me ensinou muito, reclamava muito, mas era daquelas pessoas muito rígidas. É a Olindina, mas eu agradeço muito a ela, porque do jeito que ela me ensinou, hoje eu aprendi a ser uma pessoa organizada, uma pessoa enjoada com limpeza. E então eu comecei minha jornada com 12 anos de idade. Trabalhei para ela 1 ano e 7 meses. Depois de 1 ano e 7 meses, eu fui em 1995, fui para Brasília. Comecei a trabalhar lá também de doméstica. Trabalhei lá 2 anos com uma mulher. Eu trabalhava numa casa com 2 andares, tinha 3 crianças, ia para a pracinha brincar. Pensa que eu tive que aprender muito cedo, porque nesse tempo, meu pai também sofreu um acidente. Ele ficou durante um ano em Brasília e eu trabalhava. Nessa época eu ganhava 2 salários. Eu tinha na faixa de meus 12 para 13 anos de idade. Mas pensa na pessoa que teve que aprender com a vida, foi eu. Pagava um quartinho em Brasília. O quartinho era de madeirite. Eu acho que muitos de vocês sabem que em Brasília tem muitos quartos de madeirite. Tinha um cômodo sozinho. Meu fogão era um fogãozinho de 2 bocas, mas era para mais pro meu pai que ficava lá, porque eu tive que aprender muito cedo. Tudo que eu recebia, aí eu mandava para minha mãe suprir as necessidades dela e nós supríamos nossas necessidades em Brasília. Lá eu comecei uma grande história, uma grande jornada, trabalhando em casa de família. Você sabe, com a menina de 12 para 13 anos de idade não é fácil ser uma dona de casa, mas eu tive que aprender a ser. Eu arrumava. Nessa época eu não cozinhava, porque tinha cozinheiro, eu só arrumava e tinha 3 meninos que eu tinha que levar na praça para brincar e tudo. Mas eu agradeço porque eu aprendi com a vida. Aprendi de uma maneira difícil, mas aprendi. Eu falo que eu não soube o que foi ser criança, aprender a brincar. Eu tenho uma fase dentro de mim ainda que eu ainda tenho vontade de brincar. Por quê? Porque eu não tive aquela fase que era para eu ter de uma criança. Brincar, ter bonecas. Minhas bonecas, quando eu morava no interior, na roça. Minhas bonecas eram aquelas bonequinhas de milho que eu quebrava, enrolava ela e fazia minha boneca para me brincar. Até meus 7, 8 anos de idade eu fazia isso. Depois disso eu tive que começar, porque eu comecei a trabalhar com 10 anos assim de babá. Eu olhava meninos com 10 anos, um menino cuidando de outro, né? Então de lá pra cá eu comecei a me interessar para ganhar dinheiro, porque tudo que eu pegava eu dava pra minha mãe, não ficava com nada. Eu dava pra minha mãe cuidar dentro de casa. Tudo que eu pegava, eu comprava minhas roupas, sabe? Eu fui aquela criança que não vou dizer que tem aquela fase que dá, que começa a fase de conhecer namoradinhos, começa a dar um pouquinho de trabalho, né? Que eu não vou dizer pra vocês que eu não dei trabalho. Se eu falar isso, eu vou estar sendo muito injusta ou até estar mentindo. Quando eu comecei por aquela fase de querer namorar, eu dei um pouquinho de trabalho sim pra minha mãe. Eu não namorei escondido, não namorei, porque eu falei pra ela, falei pro meu pai, mas antes eu namorar na porta de que eu ia namorar nas esquinas. Então eu tive uma fase que não fui daquelas meninas de namorar escondido, não fui daquelas meninas de aprontar nada, não fui moça de farra. Eu fui 2 vezes. Uma vez foi em carnaval de 96, que eu fui para um carnaval escondido dos meus pais.
mas foi a única vez que eu fui. Outra vez, quando eu já estava já com meus 14 anos, tomei outra fase que eu também saí escondida para o Rio, porque eu não tive aquela vida de estar passeando, de estar em casa de vizinho. Todo momento que eu saía era para trabalho. Então eu tive que aprender muito cedo com a vida, pessoal. Eu vim aqui para contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha jornada. Então eu creio que eu amadureci muito cedo. Eu fui mãe muito cedo. Eu fui mãe com meus 15 anos de idade. Eu tive que ter responsabilidade. Uma criança praticamente cuidando de outra. Mas eu tive que aprender com o tempo. Mas pensa que eu fui uma mãe com 15 anos, mas eu fui uma mãe cuidadosa, uma mãe carinhosa, uma mãe presente na vida dos meus filhos. Eu creio que eu sempre levei meus filhos na escola, sempre busquei, nunca matei eu minha escola de filho meu. Eu tenho 3 filhos, eu tenho o Jonathan, que foi meu primeiro filho, ele tem 25 anos, eu tenho a Thalia Samara, né, que eu já tive ela com 17 anos. Thalia Samara, ela tem 22 anos também, hoje já é mãe, ela já tem um filho, né? O Jonathan também, ele já é pai, ele tem 2 filhos, tem o Isaac Gustavo e tem a Rani Gabriele, e a de Thalia chama Davi Pietro. Eu tenho 3 netos já, pessoal. Eu penso que eu amo meus netos, eu gosto muito deles, mas eu gosto de estar sempre num lugarzinho reservado, sem zoada, sem barulho, porque eu tenho que me dedicar ao meu trabalho. O meu trabalho é online, eu vendo através do WhatsApp. Minha ferramenta de trabalho é o WhatsApp. Eu sempre posto no Facebook, no Instagram, mas por lá, falar a verdade, nunca consegui vender. Eu sempre consigo vender através do meu WhatsApp. Eu faço minhas vendas online, meu esposo faz a entrega, mas então meu dia a dia é corrido. Eu sou dona de casa, eu sou vendedora autônoma, né? Eu trabalho por conta própria hoje, porque eu vivi uma jornada de muitos anos de trabalho. Tem a fase de 2 anos, vai fazer 2 anos que eu parei de trabalhar de doméstica, porque depois que eu trabalhei de doméstica, eu comecei a trabalhar na Polícia Cerrado, de Serviços Gerais, tomei uma queda de uma escada, né? Pela manhã tomei uma queda de uma escada, desci alguns degraus, e hoje eu fiquei com um problema na perna, no nervo ciático. Hoje, quando eu movimento muito para trabalhar de doméstica, eu sinto muitas dores, inchaço. Então, por isso, eu comecei a trabalhar com Natura e Avon para os outros. Eu trabalhava ganhando porcentagem para os outros. Mas eu resolvi que ali estava dando de tirar um pouco de dinheiro para a minha sobrevivência, a sobrevivência da minha família. Então eu resolvi me cadastrar para poder ver se eu ganhava um pouquinho a mais. E lá, então, um dia eu tomei a atitude, pedi meu esposo para fazer meu cadastro da Natura. Ele fez meu cadastro da Natura, eu fui aprovada, e de lá, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a vender, eu ainda trabalhava em casa de família. Nesse dia, eu estava na área da minha patroa, lavando, e recebi uma ligação da representante Selma, da Natura. E ela me ligou falando que ela era minha consultora, que foi para pegar todas as minhas informações direito, que eu tinha que fazer minha primeira compra, eu tinha que fazer minha primeira compra, comprar meu primeiro kit para poder iniciar meu trabalho. Lá eu comprei meu primeiro kit. Comecei do meu primeiro kit, eu vendi, esperei 30 dias, comprei mais produto e comecei a minha história estocando. Toda vez que eu fazia, comprava 4, 5, 6 produtos. Eu comprava o meu lucro e comprava um pouquinho a mais. E de lá, eu ainda trabalhei com isso, eu ainda trabalhei quase 1 ano ainda na casa de doméstica. Mas eu fui pegando o meu salário lá de doméstica, aplicando nos produtos, eu pagava aluguel nessa época, eu pagava R$350 de aluguel, pagava água, energia. Então a minha vida era muito corrida. Meu esposo, nessa época, eu estava bem debilitado, ele vivia em cima de uma cama, eu que cuidava dele, dava banho nele, tinha remédio que era comprado, tinha remédio que era pelo SUS. Pensa numa pessoa que lutou e batalhou para hoje estar aqui. Eu digo que a vida que eu tinha antes, para que eu tenho hoje, eu agradeço a Deus, que eu não falo 100%, mas 80% do que eu vivia hoje eu vivo bem, porque hoje eu estou na minha casa própria, eu fiz o cadastro da minha casa, minha vida,
Graças a Deus eu fui contemplada para a honra e glória do Senhor, porque tudo nós devemos dar graça ao Senhor, porque tudo que acontece na nossa vida é com permissão do Senhor. Nada acontece sem a permissão de Deus. A minha jornada de lá para cá foi muito grande, porque a minha história começou, meu primeiro cadastro, meu menino tinha 10 anos de idade, o mais velho, na minha casa, na minha vida. Nessa época eu morava em Barreiras, que eu sou da cidade de Vanderleis, mas minha mãe veio embora comigo, ela estava de resguardo de mim. Então eu digo que eu sou barreirense, sou da Bahia, estado da Bahia, de Barreiras. Porque lá eu me criei, lá eu formei minha família, lá eu tive meus filhos. Então, assim, a jornada minha foi grande até chegar aqui. Hoje eu moro aqui em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Eu agradeço a Deus. Mas foi na virada de 2013 para 2014, porque na virada, na véspera de Natal, a minha mãe teve um infarto e veio a óbito. Então de lá para cá eu fiquei abatida, eu comecei a entrar em depressão, porque minha mãe era meus pés, era minhas mãos, era minha amiga, era minha confidente. Minha mãe para mim era tudo na vida, porque tudo que eu sentia eu compartilhava com ela. Eu tive uma história muito grande com meu primeiro esposo, que é pai dos meus filhos. Eu tive uma história muito grande, mas era um homem muito, assim, mão segura. Eu não tive nada dado por ele, nada. Não tive sequer uma sandália dada por ele. Se eu comia, se eu bebia, se eu calçava, era do meu salário. Ele botava dentro de casa, mas da maneira dele, da situação dele. Fui uma mulher, assim, eu criava aquela revolta dentro de mim. Falava, pra que eu tenho um esposo? Porque tudo que eu precisava, eu tinha que trabalhar para ter, ou minha mãe me dava. Aí eu vivi um casamento de 11 anos com meu primeiro esposo, porque minha mãe me aconselhava, minha filha, vamos tenta viver, é bonito uma mulher viver com seu esposo. Eu falei, mãe, não dá mais, tudo que a gente precisa, até um absorvente que eu comprava, eu tinha, que devolver. Eu tinha que devolver. Então, isso pra mim estava me tornando uma mulher amargurosa. Eu estava se tornando uma mulher assim, que não tinha amor mais por homem, não tinha mais desejo sexual por homem. E, pra mim, aquela história, aquele casamento praticamente tinha acabado. Porque eu já vivi 1 ano e 6 meses dentro de casa com ele, mas não tinha aquela vida conjugal de marido e mulher. Nós não vivíamos mais aquela vida conjugal, porque nós vivíamos praticamente separados, porque ele dormia mais no quarto dos meus filhos e eu dormia na minha cama, né? Pessoal, eu vou contar essa história só até aqui. A próxima história, se vocês querem ouvir a minha história, do meu início ao fim, o meu dia a dia, o que eu passei, deixe sua live, se inscreve no meu canal, que você vai ver minha história de pouco a pouco até o fim. Então, pessoal, até aqui eu contei a minha história, mas tem muito mais história para contar para vocês. Se vocês querem ouvir história, produto da Maria, então entre no meu canal, se cadastre, deixe seu like para mim. O Facebook, a plataforma, sentir que você está gostando do meu vídeo e da minha live, dos meus conteúdos, você deixa seu ok e se cadastre. Tenha um bom dia, pessoal. Beijo.